Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai falar da lua cheia. Ela vai ocorrer agora dia 26 de maio, às 8h13 da manhã, e vai ser seguida de um eclipse lunar total. O eclipse começa um pouco depois, ele começa às 8h47 e vai ter o seu pico às 11h18 da manhã. Um eclipse acontece sempre que a gente tem um alinhamento perfeito entre o Sol, a Lua e a Terra. Na verdade, para os astrônomos, toda lua cheia e toda lua nova eles chamam de eclipse, porque de alguma maneira um deles é ou ocultado totalmente ou parcialmente, então sempre eles chamam de eclipse. Mas para nós, astrólogos, a gente só considera mesmo quando essa ocultação é significativa, E nesse caso é um eclipse total da Lua, Então, na Lua cheia, a Terra se interpõe entre a Lua e o Sol. E é a sombra da Terra que tampa a Lua, E isso é um fenômeno que, como está tampando o passado, que seria a Lua, costuma então acelerar o futuro. Interessante esse processo, porque para nós astrólogos, justamente, a gente observa quais são os efeitos dos astros e dos fenômenos celestes sobre as nossas mentes, sobre as nossas psiques, E para nós, a gente nota que só mesmo quando a ocultação é muito grande é que o efeito também é significativo. Esse fenômeno ele vai ser visível da Ásia, da Austrália, do Oceano Pacífico e do oeste da América do Norte. E esse vai ser o único total do ano todo. A Lua, por sua vez, vai estar no signo de Sagitário e o Sol no signo de Gêmeos, e ambos no primeiro decanato dos dois signos. Então, os nativos desses decanatos, desses signos, Gêmeos e Sagitário, serão os mais atingidos, especialmente nas suas vidas pessoais, bem como os que fazem tensão com eles, que são Peixes e Virgem, Quando a gente diz os mais pessoalmente atingidos, não quer dizer necessariamente que algo negativo vai acontecer, de maneira alguma, Um eclipse sempre promove uma disputa entre o passado e o futuro, E como já dissemos, é a Lua que será ocultada, ou a Lua que representa o passado, então o futuro tende a se acelerar. Com isso, então, o que a gente assiste é tendências que se antecipam, fatos que são revelados, pessoas novas que surgem e são introduzidas ou no cenário social e político ou nas nossas vidas, Se nós estivermos sendo pessoalmente afetados pelo eclipse. E tudo isso pode estar propondo ideias, sentimentos, atitudes que são inéditos, que nunca tinham sido vivenciados antes. E como é uma lua cheia, principalmente os relacionamentos vão estar em foco, O Sol e a Lua em oposição é a representação maior de um relacionamento. Quer seja ele um casamento, ele é símbolo de casamento, ele também é símbolo de descasamento, Então, em alguns casos, a gente vai assistir as coisas irem para um lado ou para o outro, É muito comum que a gente mude de hábitos, que a gente abandone velhos hábitos, que a gente largue relacionamentos, que a gente troque de atitudes, que a gente assuma coisas novas, Porque justamente como surgem as novas, as velhas precisam ser descartadas para que o novo possa se instalar, É justamente importante, que o velho seja descartado para que o novo possa se instalar, uma vez que o novo acaba roubando totalmente a cena, Além disso, no âmbito coletivo, a gente pode ver crenças e conceitos novos, a gente pode ver líderes novos, novas maneiras de relações, sociais e políticas acontecerem. E, logicamente, se houver alguma crise, essa crise se acelera, evidente. Então, como a gente já disse, esse eclipse está acontecendo no primeiro decanato dos signos de Gêmeos e Sagitário, Sol em Gêmeos, Lua em Sagitário, também pegando os signos que fazem
uma perpendicular com eles, que são Virgem e Peixes. É aconselhável, né, que, sobretudo esses nativos, não estejam vivendo situações nas suas vidas que estejam muito perto de crises ou de limites, que logicamente isso acaba se intensificando, né? Então a gente recomenda sempre, primeiro, que a gente fique atento, lógico, até porque os sinais podem começar um mês antes e podem perdurar mais 6, né? E normalmente fica bastante evidente para nós, né, para onde caminha a carruagem, ok? O Sol e a Lua estão ocupando, respectivamente, ele a casa 12 e ela a casa 6. Ambas são casas de saúde, né? Na casa 6 você tem saúde mais para física, na 12 mais para mental, também na 12 saúde pública, e ainda temos todos os temas relacionados a instituições sociais, todos os temas relacionados à prestação de serviços, quer no nível privado, quer no nível público. A gente ainda tem temas como as instituições públicas e seu funcionamento, né? E tudo que, digamos, oferece serviços públicos à população. E temos ainda uma casa 12. A casa 12 também é uma casa de espiritualidade, de gestação de novas tendências e de um pouco de espera, né? É uma casa que sempre nos diz que talvez as coisas ainda não estejam prontas, que elas precisam de mais um tempo de gestação. A Lua na casa 6 também é a expectativa do povo, com as questões de saúde pública, claro, né? Mas também com as questões de emprego, com as questões do seu dia a dia, né? A casa 6 é a casa das rotinas, é a casa dos ritmos, é também a casa onde a gente dorme, descansa, se alimenta. Então, todos esses são temas que estarão nos afetando em especial. E como também a Lua está regendo a casa 2, todos esses temas tendem a ter pequenas melhoras. Primeiro porque ela está numa situação muito positiva com o meio do céu, e depois porque ela está em Sagitário, que é um signo muito otimista, expansivo, alto astral. Então, vamos imaginar que as coisas provavelmente terão melhoras aqui e acolá, principalmente nesses temas que a gente citou. Já o Sol na casa 12, né? A casa 12 não é uma casa muito confortável, né? Porque é como se fosse o último estágio justamente antes da gente nascer, de passar pelo ascendente. Então é um momento de espera, é um momento em que nos diz que muita coisa poderá ser revelada, que não está ainda muito clara, né? E nos diz principalmente que os líderes, né, as pessoas solares, as pessoas que têm autoridade, as pessoas que estão em cargos de importância e proeminência, não estão confortáveis. Elas estão, enfim, de certa maneira, um pouco em cima do muro, até com um pouco de receio do que poderá vir à tona, isso no âmbito mais, obviamente, público, né? Porém, também no âmbito pessoal, digamos que as coisas ainda não estão prontas, né? Que a gente precisa esperar mais um pouquinho elas amadurecerem para poderem justamente vir à tona. Talvez esse seja um movimento que vai ocorrer na lua nova do mês que vem, que aliás será um outro eclipse no mesmo eixo, Gêmeos-Sagitário. O ascendente em Gêmeos coloca mais em foco os temas que são regidos pelo signo, né? Então, comunicação, transportes, informações, negociações, relacionamentos de área comercial, deslocamentos, transportes, né? Além de colocar o público jovem como protagonista do ciclo todo, né? O fato do regente do ascendente, Mercúrio, estar ali é muito bacana, porque ele vai favorecer o ciclo todo, que essas negociações, que essas informações, que essa comunicação toda flua. E o fato dele estar do lado da Vênus, né, coladinha com ela, nos diz que a gente vai ter capacidade de proferir belas palavras, boas palavras, né, de nos comunicarmos de uma maneira amável, gentil, e que, logicamente, com isso a gente consegue melhores resultados, consegue chegar melhor nos nossos objetivos. No entanto, isso talvez não dure muito, porque no dia 28, 29, o Mercúrio entra em retrogradação, né?
Então, vamos usar esses próximos 2, 3 dias para fazer tudo que a gente precisa para otimizar tudo que dependa de negociações, comunicação e etc. Porque depois ele entra em retrogradação por algumas semanas. Isso não quer dizer que as coisas não vão dar certo, mas isso quer dizer que elas podem entrar num ritmo mais moroso, ou que alguma coisa de caráter mais técnico, por exemplo, acaba acontecendo, então a gente perde o celular, ou quebra o computador, ou o carro, enfim, fica sem bateria. Alguma coisinha acaba acontecendo com os instrumentos que nos propiciam justamente comunicações, transportes, toda a questão de, enfim, comunicação, mídias sociais, etc. Então, é bom que a gente só preste atenção em todos esses assuntos. Nesse caso, né, no caso do Mercúrio retrógrado, isso vai ocorrer no 3º decanato do signo de Gêmeos, afetando também o 3º decanato de Sagitário, claro, por oposição, e os outros 2, Virgem e Peixes também, que atravessam o eixo Gêmeos-Sagitário, tá? Esses nativos poderão ser um pouco mais afetados que o resto das pessoas. O Marte está em Câncer, né? E ocupa uma posição de destaque na primeira casa do mapa, dizendo que isso, na verdade, nos ajuda a gente a agir, a ir à luta, né? A correr atrás do que a gente quer, deseja, precisa, etc. E ainda, em boas relações com Netuno, ele nos diz que isso provavelmente será atingido por nós, que a gente vai conseguir, né, atingir as nossas metas e até com algum prazer, até gerando provavelmente consequências para mais pessoas, consequências positivas e tudo. Isso realmente é bacana. Ele também nos aconselha a agir de uma maneira suave, de uma maneira sutil, de uma maneira gentil, né? Levando sempre em consideração as pessoas que estão ao nosso entorno, né? Com um espírito muito humanitário, e sensível, tanto de Câncer quanto de Netuno, que está em Peixes, né? Então, essa também é mais uma dica de que é através, enfim, de um certo maneirismo, de um certo cuidado e de uma certa gentileza que a gente vai poder atingir melhor os nossos objetivos nesse ciclo todo, tá? Porém, o Marte está em oposição a Plutão, né? Não é uma posição muito fechada, porém a gente deve, enfim, evitar cutucar, né, o leão com vara curta, deve evitar, por exemplo, provocar pessoas que estejam em posição de mais poder, né? Porque elas vão estar bastante, digamos assim, prevenidas. Então não é preciso que a gente complique mais do que elas já estarão se sentindo um pouco ameaçadas. E também, como há uma ligação entre Marte, Plutão, Lilith e Netuno, a gente pode considerar que o imaginário coletivo está um pouco em estado de alerta, está um pouco em defensiva, se sentindo frágil, se sentindo um pouco ameaçado. Então isso é bastante importante porque digamos que o astral está um pouquinho sombrio. O Saturno, que é aquele planeta sempre corregedor, né? Ele continua em tensão com Urano, continua na casa 8, né? Então, na verdade, nós temos na casa 8 tanto o Plutão quanto o Saturno, uma casa de crises, talvez até por isso também o astral esteja um pouco sombrio. E a tensão entre Saturno e Urano é a velha tensão que a gente vem dizendo sempre aqui, entre uma velha situação e uma nova situação, as coisas do jeito que estão e do jeito que elas deverão ficar, né? Então, essa tensão toda que todos nós, de alguma maneira, estamos vivendo, quer nas nossas vidas pessoais, quer no próprio coletivo, né? Então, é bom que a gente saiba também, né, que todas as polêmicas, todas as querelas, todas as disputas, todas as guerras que estão por aí, podem também tomar proporções um pouco mais de litígio. Então, também não vamos cutucar novamente, né, a situação com vara curta, porque realmente as coisas estão bem tensas, né, durante essa próxima quinzena. E vamos terminar esse vídeo com uma boa notícia, que é a que vem de Júpiter, né? Primeiro que Júpiter, desde o dia 13, está no signo de Peixes, que é um dos signos que ele rege. Ele vai passar alguns poucos meses ali, vai voltar para Aquário,
Mas só essa entrada dele em Peixes já vai nos trazer um clima muito mais humano, muito mais generoso, muito mais comunitário, talvez mais leve, com uma sensação de que a justiça divina acontece, de que a providência divina existe, né? Já que Peixes é um signo, enfim, que rege essas relações todas entre o céu e a terra, né? E que Júpiter é o planeta mais benévolo de todos. Além disso, ele está numa excelente posição com o ascendente dessa lunação, está na boca da casa que fala de relações exteriores, que fala também de cultura, que fala também de estudos, de educação, de universidades. Então, certamente a gente vai ter notícias melhores para esses temas, para as nossas relações internacionais e todas. Logicamente, esse mapa não é apenas, né, para o Brasil, mas ele está muito mais posicionado para Brasília, então é claro que essas relações exteriores são as relações do país, né? Também algumas portas que devem se abrir no exterior para os brasileiros, que no momento estão muito fechadas, né? Então, essa é realmente uma excelente notícia, né? E para que a gente perceba como é interessante essa relação entre o céu e a terra, essa sincronia entre o céu e a terra, eu fiquei bastante atenta, né, aos eventos que aconteceram nesse dia 13. E eu vou, enfim, falar alguns para vocês. Primeiro, por exemplo, foi o dia em que se liberou uma verba para as universidades federais. Fazia um tempão que essa verba estava presa, sabe-se lá por quê, e ela foi liberada exatamente nesse dia 13, né? O nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso lançou um livro nesse dia, né? Um livro das suas memórias, deu entrevistas em vários jornais, em vários veículos de imprensa, uma entrevista muito simpática, né? O Gilberto Gil publicou na rede social dele, no Instagram, uma canção dele, que é aquele "Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar". E é exatamente um dos temas que Júpiter rege, principalmente em Peixes, né? A fé. E por último, o Lenine também publicou uma música nesse dia que tinha a ver com peixes, com mar, com rede, com pescadores, né? Isso é para a gente conseguir entender o que é essa sincronia que acontece entre o céu e a terra, né? E logicamente a gente podia dar infinitos exemplos, e talvez vocês também tenham percebido isso nas suas vidas nesse dia 13. Nessa passagem entre o dia 13 e o dia 14. Né? A presença também do Júpiter ali na casa 9 pode também estar nos indicando que a gente poderá ter do exterior boas novidades. Talvez, digamos, um recebimento de mais quantidade de IFA, talvez um presente de vacinas de algum canto do planeta, né? Quiçá aconteça até as duas coisas, que seria uma grande benesse para nós. Bom, os mais positivamente afetados por esse movimento do Júpiter são os nativos do primeiro decanato de Peixes, claro, que é o signo onde ele está, mas também de todos os signos de água, Câncer e Escorpião também, desse comecinho de signo, ok? E assim nós ficamos por aqui, né? Eu desejo a todos uma super boa lua cheia, uma semana também que as coisas fluam bem. Convido vocês para conferirem no site esse texto, que lá sempre é um pouco mais detalhado, além de ter as tendências para os signos, tanto solares quanto ascendente, de todos vocês, e também o desenvolvimento dia a dia dos planetas durante essa semana, que sempre vão nos trazendo mudanças de cenário, outras dicas, outras oportunidades, ok? Então, uma boa semana para todos nós e até a próxima! Thank you.